Gente maravilhosa e muito abençoada. Eu sou o professor Coronel Rojas e falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o nosso assunto hoje é muito importante, é uma aula sobre redação. E o tema é Desafios para melhorar o Brasil nas eleições de 2026. E aqueles que já fizeram algum dia uma redação, principalmente aqueles alunos mais jovens que estudaram para fazer a redação do Enem, nós temos a seguinte estrutura. Nós temos de ter a nossa tese, que é a opinião sobre o assunto que vamos fazer a nossa redação. E a nossa tese e a nossa opinião é: o Brasil está desgovernado e sua população é refém de uma ditadura muito mal disfarçada de democracia relativa. Então vocês vejam que nós temos um problema a ser solucionado. E para isso, seguindo a estrutura tradicional da redação, principalmente do Enem, nós vamos ter dois argumentos. O argumento 1 é eleições americanas de 2016 e as eleições presidenciais que aconteceram aqui no Brasil em 2018. Por que eu estou falando isso? Para nós termos uma base de comparação do que aconteceu no passado e que, evidentemente, pode servir de base, de alicerce, para um trabalho vencedor em 2026. E em 2016, Donald Trump venceu as eleições nos Estados Unidos. E todos conhecem esse personagem, ele é conservador. E nós tivemos aqui em 2018 o que ficou conhecido como a onda Bolsonaro. Os conservadores brasileiros, a parcela da população que se identifica com os valores da direita, acordou e o Bolsonaro conseguiu ser eleito. O argumento 2, gente, são as eleições municipais ocorridas recentemente aqui no Brasil, as eleições municipais, e as eleições presidenciais ocorridas mais recentemente nos Estados Unidos. Nas eleições municipais brasileiras, nós tivemos alguns casos de nacionalização dessas eleições. Nós tivemos o caso de São Paulo, com um candidato chamado Pablo Marçal, e tivemos, por exemplo, alguns outros exemplos, como em Curitiba, com a Cristina Gaemel, e em Fortaleza, com André Fernandes. E por que houve essa nacionalização? Porque a população está insatisfeita com os rumos que o Brasil está tomando. E falaram isso nessas eleições, indicando para todos que observaram o resultado das eleições que a maioria da população está votando num setor compreendido entre o centro e a direita. Foi o resultado dessas eleições. E para nossa conclusão, o que nós devemos fazer para solucionar esse problema? Nós devemos começar a trabalhar desde já num projeto nacional e coletivo, deixando de lado aquelas necessidades, aqueles interesses pessoais que, de certa forma, são características do ser humano. O ser humano quer ver o seu lado, mas para melhorar o Brasil, segundo aqui as nossas orientações para a conclusão da nossa redação, tem de existir um projeto nacional e coletivo, e o nosso trabalho tem de começar desde já. Vou dar um exemplo rápido para finalizar. Jair Bolsonaro e aquelas lideranças da direita nacionais, vou citar alguns nomes, Nicolas Ferreira,
Gustavo Gaia e tantos outros devem se unir para fazer algumas diretrizes de trabalho nacionais. Essas diretrizes, elas devem ser seguidas pelas representações de direita dos estados. E, depois disso, em cada cidade deve haver, de forma planejada, concatenada, organizada, as lideranças da direita, seguindo as orientações estaduais, regionais e aquelas macro diretrizes nacionais, de tal sorte que nós aproveitemos esses 2 anos que faltam, que restam para as eleições de 2026, para realmente formar uma equipe unida, harmoniosa e com plenas condições de vencer as eleições de 2026, de tal sorte que nós teremos o presidente de direita, a maioria dos governadores de direita, a maioria dos senadores, a maioria dos deputados federais, a maioria dos deputados estaduais e ainda o presidente do Senado será de direita e o presidente da Câmara Federal também será de direita. E dessa forma, nós vamos colocar o Brasil no trilho do desenvolvimento novamente. E, como última ideia, os valores que devem nortear esse projeto coletivo e esse projeto nacional são Deus, vida, família, pátria e liberdade. Quem se identificar com esses valores, por favor, divulgue esse vídeo. Vamos formar um grupo nacional para vencer as eleições de 2026. Então vamos começar a trabalhar, arregaçar as mangas. Vencer ou vencer. Boa sorte a todos!